Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, no dia em que damos os parabéns aos 25 anos desta casa, da SIC Notícias. Mas temos de trabalhar e hoje, inevitavelmente, vamos falar da nova ordem mundial, Trump da Venezuela à Groenlândia e onde é que ele irá parar, e vamos analisar ainda as últimas da campanha para as presidenciais, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Ainda mal refeitos da ressaca da passagem de ano, levamos logo no sábado com a notícia da intervenção cirúrgica de extração do presidente Maduro da Venezuela por forças especiais norte-americanas. Quase uma semana depois, parece claro que Trump não quer nem ocupar o país, nem mudar o regime, quer controlar o petróleo e transformar a Venezuela, como se dizia antigamente, num reino cliente. Luís Pedro, o que tens a dizer? Eu? Sim. Tenho muito. Então vamos a isso. Bom, o problema com o Trump é sempre o day after, não é? O que é que se vai passar a seguir? Deixa-me dizer-te que o interessante de viver nesta euforia trumpista é que o tempo passou a ter passámos a ter uma percepção do tempo diferente. Acelerou. Uma semana parece um ano parece uma década. Há um ano apenas que Trump tomou posse. Há 5 anos que foi tomada do Capitólio e neste momento aquele ato de vandalismo de uma multidão já foi refeita e reescrita como sendo um ato patriótico nas páginas oficiais da Casa Branca. E como já aqui dissemos umas 50 vezes ao longo destes 20 e tal anos que aqui estamos, o mundo mudou. O mundo mudou. Deixa-me utilizar uma frase que nós já aqui repetimos. Nunca tinha ouvido. Já aqui dissemos algumas vezes. Talvez desta vez o mundo tenha mudado mesmo. Deixa-me dizer-te que eu já não... Estamos há mais de 10 anos a comentar a teoria do madman, do homem louco, que é Trump. E já... Vai chegando. Já é um pouco cansativo e já temos que olhar um pouco para além do que são os atos aparentemente alucinados do homem que está na Casa Branca. Enfim, nós vamos olhar que nos últimos dias ele bombardeou a Nigéria e não bombardeou por acaso, bombardeou porque a sua base evangelista tinha um algoritmo a dizer-lhe que havia um genocídio de cristãos na Nigéria e ele respondeu ao algoritmo evangelista bombardeando a Nigéria. É incrível que atacou um país da América do Sul e retirou de lá um presidente, bem ou mal estava lá, e disse abertamente que queria o petróleo daquele país, e as reservas naturais daquele país. Depois, as ilações que se tiram a partir daí é se o interesse no petróleo já não é se ele quer o petróleo, é porque é que ele quer o petróleo da Venezuela. Se quer o petróleo da Venezuela porque é o crudo mais denso que pode interessar às refinarias do Golfo dos Estados Unidos, ou se vai... extração cara. Como é que ele vai reconstruir toda a extração de petróleo na Venezuela, ou se é uma questão de refazer a dolarização da economia mundial que estava a ser tomada pela China e pela Venezuela. Portanto, não se põe em causa o ele querer o petróleo. A questão é, se querendo o petróleo, porque é que o quer? Se há alguma causa perante aquela turma que ele está a aconselhá-lo e a mostrar o Nicolás Maduro no TikTok a dizer venha-me buscar, Don, venha-me buscar, se perante essa questão, qual é o objetivo dele ou de quem o rodeia perante a tomada do petróleo venezuelano? Mas o que se percebe é que depois o plano do dia seguinte começa a ser construído só no dia seguinte. O Trump já veio dizer que a presença
a presença poderá demorar anos, mas não se percebe se a vontade de governar a Venezuela se vai conseguir fazer por um grupo de WhatsApp, porque se não vai colocar lá homens no terreno, se a presidente que lá está é a vice-presidente de Maduro e se o regime não muda, as coisas ficam sempre um pouco sem se perceber como é que vão funcionar. Mas o que é um facto é que as coisas vão acontecendo. Mas perante um acontecimento deste tipo, há sempre a pergunta que se coloca é se o objetivo é interno ou se há algum objetivo externo. Aí lança-se a questão da doutrina Monroe, que agora já se chama Donroe, porque é uma mistura de... Chama-se, não, ele é que a chamou. Donald com Monroe e com o seu grande precursor, que é o FOFO, que é Fuck Around and Find Out, que é aquilo que Donald Trump responde, que é mete comigo e já vais descobrir quais são as consequências. Qual é a doutrina? A doutrina FOFO. É uma coisa que está escrita em jornais. Para terminar, Luís Pedro. E para terminar, ou se os objetivos dele são objetivos internos, eu depois já falarei na questão das midterms, mas que têm a ver com o facto da sua popularidade estar muito em baixo, destas ações, todas elas tocarem determinados pontos que ele supostamente iria de alguma forma levantar, mas a questão é que a economia doméstica e a affordability, o dinheirinho para as compras é que conta. A questão dos raids do ICE e das mortes que estão a provocar é que estão a criar problemas internos. A questão dos Epstein Files não serem tornados públicos. E a maioria dos americanos foi contra esta ação. Não continuam a não sair. Aqui a questão que se coloca é, perante ele dizer eu vou ficar com o petróleo deste país, quais são os verdadeiros objetivos de Trump? A ideia só de que ele é um louco a tomar decisões impulsivas, já não vale a pena andarmos Muito aqui bem. a comprar essa ideia, Fuck around. porque fuck around and find out, é pouco para as consequências dos atos que ele toma. Claro. Bom, ele não é louco, não tem nada de louco. Isso torna-o infinitamente mais perigoso do que aquilo que nós achamos que ele é. Nós achamos que ele tem uma mistura de comediante com vigarista. E não é apenas isso. E, sobretudo, está rodeado de um escola de iluminados, mas não de iluminados, que acredita genuinamente no destino americano como uma grande potência mundial. Portanto, é preciso impedir a China de ultrapassar a América. Este é o principal objetivo. Tudo o resto se sujeita a isto. A Europa está num estado de suplicante, está refém, com síndrome de Estocolmo, é certo, mas está refém. E o resto do mundo limita-se a imaginar o que ele pode e não pode fazer. E vale a pena, em vez de passarmos o tempo a analisar a personalidade de Trump, como dizia o Terêncio, um poeta latino, nada do que é humano me é estranho, mas eu acho que o Trump transcende um pouco todas essas categorias. Uma personagem eminentemente televisiva e é um showman. Há duas coisas há coisas que ele não pode fazer, objetivamente, e que não quer fazer. Uma é que ele não vai pôr soldados americanos na Venezuela, porque sabe que isso era a morte dele. Não pode ter caixões de soldados americanos a regressar à América. Portanto, o que quer que se passe na Venezuela vai ter que ser por controle remoto. Isto é muito difícil, mesmo que ele tenha lá os operacionais da CIA e que submeta estes espantalhos que subsistiram do regime de Maduro e que continuam lá, sem réstia de dignidade. Quer dizer, que é absolutamente extraordinário ver a figura que esta mulher, a Dercy, está a fazer, e o medo não justifica tudo. Isto é se não esteve ligada. Isso ela Não, própria não esteve ligada. Eu acho que quem esteve mesmo por trás foram os militares. Os militares são totalmente corruptos e foram os militares que entregaram Maduro. E são os militares, a Dercy é uma carinha que aparece, não é? Os militares é que estão por trás e são os militares. A Venezuela está cheia de armas, de milícias, de gangues, de narcotraficantes. É uma perfeita loucura pensar o que vai suceder
ter à Venezuela. Uma coisa é que sabemos, não vai haver transição democrática nenhuma. E a senhora Corina Maria Machado, à qual a Europa ofereceu o Prémio Nobel... Que ela já estava disponível para entregar. A pobre Corina, que se percebia logo que não serve para nada... que era para revender. E ela iria entregar diretamente o petróleo aos americanos. Mas a pobre Corina, toda a gente percebeu que não ia a lado nenhum, até ela acreditava que a intervenção musculada americana lhe ia dar o país e a democracia à Venezuela. E, portanto, o que vamos ter é uma situação caótica, que se vai tornando com o tempo cada vez mais caótica, coisa que não preocupa nada Trump. Só preocupa as grandes petrolíferas. Porque o outro problema de coisas que ele não pode fazer, as grandes petrolíferas, sobretudo ali aquela base do Texas, é importante na economia americana e não está muito contente com isto. Primeiro, porque a Venezuela não tem nenhuma estabilidade, nem tem nada que garanta a estabilidade. Se no Iraque aconteceu o que sucedeu, imagine-se na Venezuela. E, portanto, ir investir milhares de milhões na Venezuela sem estabilidade é um risco enorme que a Chevron e a Exxon e toda essa gente não quer correr. Quem é que vai a correr para a Venezuela? Os aventureiros do petróleo, chamados oilcatters, que já estão todos a chegar e que vão embora. Portanto, vai haver uma maciça contratação de quê? De mercenários, portanto, todos esses grupos que fornecem segurança. Aconteceu também no Iraque e no Afeganistão. Mercenários, o negócio, se vocês querem investir em empresas, investam em empresas de segurança, porque são essas que vão fazer a segurança dos poços de petróleo na Venezuela, como fizeram no Iraque. E no Iraque foi o caos durante anos e anos. A seguir, o que é que ele não pode fazer? É sempre o mesmo padrão de comportamento. Ele ameaça meio mundo e depois telefona. Portanto, ele não vai, evidentemente, invadir o México e a Colômbia, nem extrair por acaso era giro. O México era giro. Mas não significa que eles não atendam o telefonema, porque... na verdade, o poder americano é o que é. E o mundo ainda não aprendeu a lidar com Trump, ainda não percebeu aquilo que é basófia e aquilo que ele pode executar. Não vai invadir o Canadá, evidentemente. O que ele vai fazer, e vamos falar a seguir disso, é tentar a Groenlândia, o que faz todo o sentido, evidentemente, estratégico. Deixa para a segunda parte. Sentido estratégico. Agora, o que é que vai acontecer à Venezuela? Para terminar, Os patetas que andam aí a dizer, bom, nós apoiamos uma transição pacífica, democrática, e cuido dos patetas portugueses. Está aqui, queres ler? De diplomatas. Está aqui. Com a sua visão de águia. Águia. Sua visão de águia. Sabe da Eagle dizem, mais. não, nós queremos... o nosso ministro... que acrescentou que era uma invasão benigna, até sugeriu um nome para a presidência. Certamente que na Casa Branca eles estão atentíssimos a estas sugestões europeias. A cobardia europeia, a fraqueza europeia, eu acho muito perigosa, muito preocupante, e depois, a propósito, vou falar do Sr. J.D. Vance, que é uma personagem que me inquieta extremamente, muito mais do que Trump. Daniel. Bem, já claro que isto, acho que já toda a gente percebeu o que é que isto não é, obviamente uma operação policial, depois de ter sido solto o ex-presidente das Honduras, condenado a 45 anos, e depois bastou ver o Trump a falar de petróleo no mesmo minuto em que se falava da operação policial. Mesmo assim houve as pessoas a defender que era isso mesmo que aquilo era. Não, ele pelo menos é honesto. Não, e mesmo assim continua. Ele é honesto e depois continua não sei quantos minions a ser desonestos quando ele não foi, portanto não é preciso. Também não tem nada a ver com a democracia, apesar de Marco Rubio, de Rubio, que é o resquício de neocon que existe. O Rubio acha que com isto vai ficar com a presidência a seguir ao Trump. E porque o Rubio tem o sonho de converter a América. De intervir em Cuba. Bem, mas como se viu, estas teses no Iraque funcionaram muito bem, dos neocons, e o Donald Trump está a tratar de negócios. E das duas, uma. Ou Delcy Rodrigues entrega o poder absoluto a Donald Trump nas reservas, e eu acho que provavelmente o fará. A libertação hoje de reféns, de prisioneiros, Já quer dizer alguma coisa? Porque eu acho que não, o que quer dizer é que este regime está a lutar pela sobrevivência, não é do regime, é das próprias pessoas. Não é só da vida, é a vida e as contas que têm no exterior. Para a sobrevivência física, não é? Física e também o dinheirinho que foram amealhando ao longo destes anos de trabalho. O dinheirinho, quer dizer. E ela dará, e aí provavelmente fica.
e provavelmente é o ideal, aliás, para Donald Trump, é que fica o regime que já está, já tem o poder, ela anda por cima, é ministra do petróleo, Tem aquilo tem a organizado. pasta, aquilo está organizado, E para não que há estar aí- caos. para que não há caos, ou se não, haverá eleições em paz na condição da rapina ser autorizada. E também não tenho dúvidas nenhumas que Corina Machado, que foi defenestrada na conferência de imprensa, entrega-lhe o Nobel, o petróleo e tudo mais que ele queira. Pronto, esta é a parte difícil quando se diz na Venezuela, nesta história, não há bons, ao contrário do que nós gostamos sempre de pensar em todas as histórias. Eu não fantasio, como eu tenho ouvido muita gente fazer, falar de um tempo em que o direito internacional se impunha e era, segundo ele, que as coisas aconteciam. Não, isso nunca aconteceu. O direito internacional... Quem violou mais o direito internacional foram sempre os Estados O Unidos. direito internacional sempre foi para todos, menos para aqueles que, por exemplo, têm a capacidade, não obedecem ao Tribunal Penal Internacional, não sequer o reconhecem, têm direito de veto no Conselho de Segurança. Portanto, sempre, aliás, esteve explícito que o direito internacional não se aplicava às grandes potências. Mas disfarçava-se. George W. Bush, apesar de tudo, pôs o Colin Powell a mentir no Conselho de Segurança. Pelo menos tinham essa delicadeza de ir mentir ao Conselho de Segurança para invadir o Iraque. O Bush pai, quando extraiu o Noriega, umas horas depois substituiu-o pelo presidente que tinha sido realmente eleito. Quer dizer, havia alguma cortesia nestas coisas, fazia-se com alguma cortesia. E também não houve um tempo em que os Estados Unidos defendiam a democracia na América Latina. Argentina, Brasil, China, Equador, Peru, Bolívia, Honduras, Disseste China, era China. Chile. Granada, que foi o Não, último. ou seja, não, eu estou só a falar de países onde os Estados Unidos viram para derrubar democracias e impor ditaduras. Então, portanto, a conclusão é, não há nada de novo. Há uma repartilha do mundo, uma nova partilha do mundo, onde os Estados Unidos neste momento estão empenhados em expulsar a China. Neste caso, a China da América Latina, onde foi ganhando espaço no Panamá, na Venezuela, etc. Não é por acaso que Xi e Vladimir Putin não mexeram uma palha para defender o seu aliado, porque cada um está na sua esfera regional de influência, dentro dos limites que isso lhes é permitido. Entram na dos outros, mas sabem que podem ter que recuar, porque não é a sua esfera regional de influência. Isto Que era assim no tempo da Guerra Fria. Que era assim no tempo da Guerra Fria. Até haver um choque frontal. Ou seja, nós estamos a ter os primeiros sinais claros do confronto entre os Estados Unidos e a China. Isto é um confronto entre os Estados Unidos e a China, onde a Rússia é um player menor, do meu ponto de vista. Estamos a senti-lo na América Latina, vamos provavelmente senti-lo em África e será ele definitivo, e se chegarmos a esse ponto, na Ásia. Nisto, a Europa, que não tem nem recursos naturais relevantes, a não ser a Groenlândia, de que já vamos falar, nem propriamente poder militar e político coordenado, é absolutamente irrelevante. Eu deixo para a segunda parte. Ou seja, o que é realmente novo aqui é sobretudo novo visto dos nossos olhos, porque nós estamos num lugar muito diferente em que tivemos até agora. Para os outros, o mundo se calhar não parece Só tão dizer uma estranho. coisa antes do Pedro. O melhor meme que eu vi esta semana sobre o Maduro foi quando foi aquela fotografia que o Trump mostrou dele com os olhos vendados e uma garrafa de água na mão, e que a União Europeia tinha emitido um comunicado a contestar veementemente o facto de ser uma garrafa sem tampinha ecológica. Só tinha a tampinha agarrada. Meme, é bom dizer. Pedro. O que é o típico comportamento da União Europeia? Sim. A tampinha. Eu começo, por acaso é engraçado que a Venezuela é um tema que me é caro, porque eu tornei-me amigo de um tipo que por acaso está ao meu lado por causa da Venezuela. Que nós tivemos um projeto de ir os dois à Venezuela, que não aconteceu, porque eu não vou dizer quem é que eu achava que era mau e quem é que ele achava que era bom. Não, eu não achava que era bom, Ficou... Mas eu não tenho opinião. Apesar de não achar que era bom, eu não tenho opinião sobre Bom, os Chaves que tenho sobre Caracas era uma cidade Sim, era maravilhoso. estranhíssima. Eu, aliás, eu tinha vindo lá quando falei com ele. Era estranhíssima. Era. Sim, mas tinha zonas ricas, incríveis. Ainda tem. Lá as Mercedes. Tenho muita curiosidade. Bom, este tipo de intervenção
dos Estados Unidos não é propriamente uma novidade, não é? Sobretudo na América Latina, está longe de ser. Os Estados Unidos, há muito tempo, mesmo quando não havia ou se tentava fingir que não havia zonas de influência, já consideravam a América Latina o seu backgarden. Agora, a grande novidade... Dizemos que Backyard. Sim, backyard, não é backgarden. Agora, a grande novidade, Disse inglês e mal. a grande novidade é a clareza, de facto. A clareza desta intervenção foi verdadeiramente notável a vários níveis. O primeiro porque mostrou que Trump disse exatamente ao que vinha. Disse exatamente, não, nós viemos para lá. Fez-me lembrar os ingleses que diziam que quando iam nas colónias, eles iam lá para colonizar, não era para governar, era outra coisa. Bom, mas foi perfeitamente claro. Miller, a seguir, tem das afirmações mais sinistras que se podem ouvir, dizendo que eles são uma superpotência e vão utilizar o seu poder como muito bem entender. O que tem repercussões a nível da maneira como o mundo funciona, absolutamente brutais. O segundo nível de reações a esta invasão foi extraordinária, porque antes de Trump dizer que tinha lá ido só por causa do petróleo, nós tivemos pelo mundo inteiro pessoas a achar, como o nosso amigo Paulo Rangel, que até tinha sido uma intervenção benigna. O que é que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu foi muito simples. Um regime profundamente corrupto, o regime da Venezuela era de uma... aquele país funciona de corrupção. E os chavistas, e agora os maduristas, digamos assim... Nunca foi exatamente um modelo... Nunca foi. Não, Clara, não foi. Mas tu repara uma coisa, há 12 anos... Teve ali um período de democracia. Há 12 anos, a Venezuela era um país muito respeitável. Muito respeitável, ainda, só há 12 anos. Foi completamente destruído, está completamente corrompido e, para mim, não, há cada vez há menos dúvidas. O nosso projeto era há 22 anos. O nosso era mais. Era há 22 O nosso era mais. Está completamente corrompido e, portanto, o que eu acho que aconteceu foi uma coisa muito simples. Deve ter havido umas reuniões nos sítios quaisquer, dizemos à rapariga ou ao conjunto de rapazes que ali está, vocês ficam com isso, continuam a fazer, a autossubsidiar-se, nós tomamos conta, dão-nos algum a nós também, fingimos que tomamos conta daquela coisa e siga a Marinha. Não tenho dúvida. E cada vez isso é mais evidente. Isso e algo que veio no New York Times, muito engraçado, que vai de encontro, parecido com uma coisa que o Luís Pedro disse, das motivações internas, onde se dizia que isto começou a ser preparado porque era preciso apresentar uma bill ao Congresso e era preciso agradar aos senadores cubanos, os que estão sempre contra, que querem correr com o regime cubano e com a Venezuela. O mais importante disto tudo, e eu só vou falar duas coisas, uma que já foi falada, mas que eu tenho que dizer, que é o regresso em força das zonas de influência. Quer dizer, eu já vou falar da ingenuidade ou do crime da ingenuidade que existe na Europa e em algumas partes do mundo, em de pensar que nós podemos sobreviver sem exércitos, sem nos defendermos. Sim, mas é isso que eu vou falar na segunda. Portanto, as zonas de influência vieram em força e eu fiquei espantado. Mas isto, mesmo espantado. Nem foi revoltado, nem zangado, com os comentários do género. Bom, há uma boa notícia nisto. Maduro foi preso. Quer dizer, é como um tipo ficar sem um bocadinho de coceira quando tem um cancro. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Quer dizer, o que as pessoas estão a aplaudir é o quê? É que haja uma intervenção em cada país. Vamos agora tirar o príncipe da Arábia Saudita. Também podíamos. Mantendo o resto da família. Quer dizer, é completamente inaudito. Eu ouvi desculpas de direito internacional. Não, os Estados Unidos têm o direito de ir buscar um tipo deste. Eu ouvi isto tudo. Quer dizer, e nem me chegou a irritar, porque é tão estúpida. Essa última. Para terminar, e para terminar mesmo, eu não posso deixar de ler uma parte de que foi. Todos os países europeus se portaram mal. Foram de uma cobardia sem nome. Espanha. Tirando Espanha, uma cobardia já sem começa nome. a ser um hábito. Todos, os franceses foi inacreditável. Espanha tem negócios com claro, e o ministro, mas portou-se bem. ambígua. Mas neste momento é uma dívida de petróleo em França, para cobrar. o Macron portou-se inacreditavelmente mal. Que estranho. Um ministro dos negócios estrangeiros muito bem. Mas eu acho que... De quem?
Da França. Da França, mas foi mandado calar no dia seguinte. Mas foi logo. mandado calar. Mas eu acho que quem bateu todos os recordes foi o governo português. Não houve nenhuma declaração. Não, houve uma pior que a Meloni, mas pronto. Pô, bem. É com quem ele faz parelha agora, é com a Eu, Meloni. aqui que interessa ler, porque Mas é ela é rápido. ideológica e nós é puramente abjeção. Isto é assim, Exatamente. tomamos nota, a declaração do governo termina desta forma. Tomamos nota das declarações e garantias de Donald Trump, pausa dramática, e constatamos o papel dos Estados Unidos na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela. O argumento de que temos lá uma Quem terá grande sido o comunidade. crânio? O argumento Olha, só vou dizer... O argumento serve para ficar calados. Os outros ficavam A calados. resposta à pergunta era para mim. Era desculpa para lá. eles. Respondi eu. Eu vou-te explicar uma coisa, que também há muitos poucos portugueses já agora na Venezuela. É uma treta. A imigração de portugueses para a Venezuela foi há muitos anos. Aquelas pessoas que são descendentes de portugueses são venezuelanos. Mesmo as pessoas que nós aqui vemos que estão lá, que vêm visitar a família, que já são venezuelanos. E é Diga, uma comunidade rica, sim, próspera, pelo estabelecida, menos, próspera. e Rica já não será. educada, e educada. Claro, e é Não, estabelecida. há gente É rica. estabelecida Vamos e que já avançar. está. Quer dizer, eu fico verdadeiramente impressionado como é que a ignorância deste governo. Sim. Bem, a Clara já falou. E depois o benigna. Uma intervenção benigna. Muito bem, vamos Sabes que avançar. Em matéria de abjeção, somos muito bons. Eu não sei se... Desde a neutralidade da Segunda Guerra que temos sempre a mesma política externa. Sempre. É como os americanos. Que é medo. Quem é que manda? Quem manda? Os americanos Então, também são muito estáveis Quem na política manda, externa, isso era na um verdade. grito que se dá. Vamos aos avançar deputados locais. para a Groenlândia. Eu devo dizer-vos que não devemos chegar às presidenciais, é só para que saibam. Mas Pois, é uma pena também. vamos em força para a Groenlândia, que Donald Trump tem três hipóteses. Ou compra, ou entra por lá dentro militarmente, ou força um bocadinho o separatismo dos povos locais. Neste caso, isto afeta a Europa, isto é para a Clara. Isto afeta a Europa. Claro Os que Estados afeta a Unidos. Europa. Espera aí, mas não é isso. Tudo isto Os afeta a Estados Europa. Unidos não precisam da Europa para afrontar a China. Neste momento, o desprezo. Há dois setores dentro da administração americana. Há o setor Rubio, o Rubio quer, e ambos querem suceder a Trump. O setor Vance, o setor Rubio, e depois há o Stephen Miller, enfim, que é o chamado fascista clássico, que é o ideólogo puro e que é o tipo que acredita que tem que haver uma pureza da raça americana. Portanto, mas isto já são outras ideologias. O Vance e o Rubio vão disputar o lugar do rei. O rei está-se completamente nas tintas. A única coisa que o rei não quer é que venham outra vez os liberais e os democratas depois dele. E se ele vai fazer tudo para impedir isso, aliás, por cá os negócios da família estão diretamente envolvidos e depois porque ele ainda podia ser perseguido judicialmente depois de sair da Casa Branca. E, portanto, é preciso impedir a todo o custo que os democratas vençam. As midterms não interessam porque qualquer presidente americano pede as midterms. São as presidenciais que vão ser importantes. O setor Rubio está preocupado e vai ficar a gerir a América do Sul e a América Latina, o que dá ao J.D. Vance, para o J.D. Vance, que tem estado silencioso sobre a intervenção na Venezuela, a não ser para aplaudir, evidentemente, mas dá ao J.D. Vance aquilo que ele quer, que é lidar com os europeus que ele verdadeiramente detesta e despreza e não tem o menor respeito, a não ser que a extrema-direita ganhe na Europa toda e vai fazer os possíveis por isso. A Groenlândia é um caso sério, porque eles estão mesmo interessados na Groenlândia e não é só Trump cobrará a comissão dele, mas por trás de Vance estão os técnicos e os técnicos têm... Os técnicos têm, a gente até que tem um projeto para a Groenlândia, que não é apenas o do Ártico, não é apenas o projeto estratégico. A Groenlândia não tem assim tantos recursos naturais, o que tem é uma situação geográfica particular, mas isso a América pode negociar com a Dinamarca e a Dinamarca aceita. Pôr lá mais tropas e Já lá tirar... tiveram 17 bases. Mas volta a meter 200, 300 mil americanos, McDonald's e não sei quê, e Doritos para toda a gente, e vocês nunca visitaram uma base americana, mas já é um lugar extraordinário, garanto-vos. E malta pumping iron o tempo todo, e a beber cerveja e a jogar futebol americano. E uma rádio E, própria. portanto, os inuites, os esquimós, vão achar aquilo tudo, já estão a começar a assustar-se, porque eles são pequeninos e vêm aqueles gigantes
da América, com os hambúrgueres e não sei o quê. Mas essa é uma maneira de entrar e eles vão tentar entrar na Groenlândia, porque eles estão muito interessados. O Peter Thiel, que é o homem a quem nós devemos, Donald Trump, não é Elon Musk, chama-se Peter Thiel. É um homem muito inteligente e assim é um verdadeiro ideólogo. É um homem particularmente perigoso por ser tão inteligente e ser respeitado por ser inteligente. É para além de sinistro, há ali qualquer coisa, porque ele é de facto brutalmente inteligente e é o único que tem visão. E eles querem, com aquele grupo todo, quer fazer da Groenlândia uma sociedade do futuro, uma sociedade digital do futuro, e há mesmo um projeto, uma sociedade libertária, porque o Thiel é um libertário, não é um republicano, e fazer ali um mundo novo. E o filho do Donald Trump, o Don Jr., esse crânio, participa disto. A razão porque Don Jr. e J.D. Vance foram à Groenlândia, que foram avaliar o terreno. Portanto, isto não é um sonho, não é um sonho hegemónico de Trump. Isto é uma verdadeira ameaça para a Europa. Agora, a Europa não vai, a NATO não vai acabar por causa da Groenlândia, ao contrário do que diz a primeira, já acabou. Eu pessoalmente não tenho grandes saudades, mas lembro-me de um dos grandes responsáveis pelo desastre na Ucrânia, chama-se Stoltenberg, que tem estado num silêncio fenomenal, não abriu mais o pio desde que é primeiro-ministro ou ministro das Finanças da Noruega. Eu tinha muita admiração pela Noruega, mas também deixei de ter. É uma coisa boa porque me desencantei de todos os europeus, incluindo os nórdicos. A verdade é que eles não vão largar a Groenlândia, vai haver um cerco à Groenlândia e a Dinamarca vai ter que negociar qualquer coisa para a Groenlândia, que vai ser o princípio da ocupação americana daquele território. E eu acho genuinamente que isso vai acontecer. Não acontecerá à bruta, com uma invasão, com uma extração, com nada disso. Acontecerá paulatinamente, não direi diplomaticamente, porque a linguagem vai ser sempre a da força, mas, na verdade, eu acho que a Groenlândia, mais cedo ou mais tarde, será americana. Pedro. Eu que vou ser muito rápido, porque eu muito gostar de chegar às presenciais. Eu vou dar assim uma pequeninha nota histórica. É verdadeiramente impressionante. E não me retiro, nem retiro nada dos meus, nem dos outros. É impressionante a forma... Deixa-me só dizer uma coisa. Claro, vá lá. Muito rápido. J.D. Vance é tão repugnante que hoje, numa conferência de imprensa, defendeu a morte de uma mãe de 3 filhos que foi morta pela milícia privada que dá o nome de ICE, e ele defendeu, chamou de terrorista. Isto é extraordinário. É impressionante como este homem é perigoso. É impressionante como nós nos esquecemos da história e não da remota. Da história de há poucos anos, 100 anos, uma gota. Quer dizer, convencemos na Europa que não precisávamos de exércitos e fizemos um outsourcing aos americanos para nos defender. E agora estamos todos... Preferimos ter um welfare state. Bom, o dinheiro não dá para tudo. Bom, não é verdade. As coisas não são bem assim. Agora, de facto, o que nós fizemos foi fazer esse outsourcing, esquecemos completamente da história, de que precisamos de nos defender, e agora vejo muita gente, eu vejo umas lágrimas de crocodilo inacreditáveis, que toda a gente, a Europa morreu, estes tipos são uns bananas, quando andaram uma vida inteira, 30, 40, 50 anos, a dizer integração a mais é mau. Porque nós não queremos... o federalismo. Exército... Reforçou imenso a Europa. Não senta que a Europa está muito mais forte hoje. Exército único. Nem pensar. Mas exército único, que é nem isso? pensar. Eu explico-te o que é um exército único sem... Daniel, o que é isso? Daniel, vamos lá ver. Já te disse 30 vezes. Errada porque ele já disseste 30 vezes. Um exército único... Eu explico-te o que é. O exército único é um comandante... Não, um primeiro-ministro, um presidente. Calma. Um grupo de generais que depois são divididos em brigadeiros. É assim um exército. O que não podes ver, como não podes ter... Olha, o que acontece, a tese de não queremos um exército europeu foi estarmos completamente... exército sem política. Daniel, sem calma. Daniel, o que tu... Bem, já agora, tu que és contra o exército europeu, contra o federalismo, contra isso tudo... Nem sei o que isso quer dizer, pois claro que não. Pois não sabes. Pois o que não sabes é o que agora acontece. Mas chamas
traidores, chamas cobardes Eu nunca chamei traidor. a estes... não, pronto, peço desculpa. Chamas cobardes a estes europeus, achas que estes tipos são os detestáveis e depois como é que queres que alguém se imponha se não tem um exército, Pedro, não tenha força? Não Desculpa podes lá. deixar de atacar a postura Não, europeia não. apenas porque Clara, os antecessores não já lá fizeram o vou, exército. Clara, já lá vou. Como na anedota, Clara, ele há outras vocês querem dizer maneiras. assim não, assim não. Mas eu já lá vou a isso. Mas eu tenho alguma dúvida Não desculpa que os esta europeus. gente, eu tenho alguma dúvida que esta gente é um bando de cobardes? Que os nossos dirigentes são um bando de cobardes? Que estão a tentar fingir que estão a ganhar tempo? O que acontece hoje na Europa é um conjunto de líderes a Daddy, fingir nunca te que está... esqueças. Daddy. Estão a Daddy. fingir, claro, estão a fingir que estão a ganhar tempo para fazer uma indústria, para se conseguirem proteger. É treta porque não vão conseguir. Portanto, e como eu queria ser rápido, mas o Daniel... Peço desculpa. mas não precisas, porque eu não sou como não tu, nem que percas vai tempo. não podem ser interrompidos. O que vai acontecer é que a Groenlândia vai parar às mãos dos americanos. Claro. E como diz a Clara, mais ou menos vai ser assim, sabes porquê? Porque nós somos um bando de cobardes que nem se conseguimos organizarmos para nos defender. Daniel, Tão simples quanto A Europa teve impérios e teve uma parceria estratégica com o império, foi os Estados Unidos. O nosso choque é porque, de repente, o nosso território é um território a subordinar ou então entregar ao... Como é que é? À região de influência sim, da Rússia. às esferas. À esfera de influência da Rússia. Para o resto do mundo, como eu dizia, isto não é novidade nenhuma. Por isso, aliás, é que não dão a importância à guerra da Ucrânia que nós damos. Já viram muitas. Para quem julga que nós temos o mesmo estatuto que tínhamos antigamente, acho impossível um ataque à Groenlândia. Acho que não aprenderam nada com Vladimir Putin. Não é impossível. Agora, Sem dúvida. mesmo que não haja um ataque, haverá uma Não, isso não interferência, não pode haverá ser. uma interferência Não pode haver política, haverá uma interferência política num sítio, num território que tem 60, nem chega a 60 mil, dá para dar 1 milhão a cada um São e 50 e fica-se tal a ganhar, mil, são 55 Mas mil. tens uma transição pacífica e democrática. Exatamente. Ainda por cima, um território que a Dinamarca sempre desprezou e tratou mal, também muito inteligentemente. Em 1903, a Colômbia rejeitou o canal, rejeitou a proposta para o canal do Panamá. Os Estados Unidos apoiaram um movimento separatista e no mesmo ano o Panamá era independente. Portanto, o guião está feito. Também é verdade que Truman chegou a oferecer dinheiro em 1943, mas já agora, eu já tenho visto essa comparação, fez de uma forma discreta e diplomática. Não foi nas redes sociais e na televisão enquanto Vocês ameaçava aqui há com a pouco estão a intervenção dizer que o militar. problema de Trump é que ele é mal criado. Não Ponto. é. Ai, não é esse o problema. Perante Ele é igual a todos os outros, só que agora é mal criado. Perante isto, o argumento do Pedro é temos que nos armar rápido. Destruir o Estado Social, que é o único escudo que nos sobra para não dar a vitória aos aliados Donald Trump e Vladimir Putin, e comprar rapidamente armas aos Estados Unidos, eternizando a nossa dependência tecnológica e militar em relação aos Estados Unidos. O problema não é armar-nos, é que armar-nos rápido significa reforçar, não nos torna mais autónomos, torna-nos menos autónomos em relação aos Estados Unidos. Mais dependentes. Tu não precisas de mais armar, dependentes. tu precisas mais te dependentes. organizar, É isso, porque armas espera. têm mais armas Vá lá, Pedro, dos deixa-me lá. russos, Eu estou desculpa lá. a tentar cumprir o tempo. Pois É uma tu queres ratoeira. interromper o tempo todo. É uma ratoeira. Aliás, não é por acaso que o Donald Trump disse que tinha que ser 5% do PIB, só se for muito rápido e só se tivermos que comprar muito, é que ficamos completamente presos aos Estados Unidos. O que nós temos é de nos coordenar, e coordenar não é o exército. Não, mas é que o meu problema é a conversa do exército. A NATO existiu anos e não é um exército. Mas mesmo, mas qual uma pessoa olha, qual a coordenação? Mesmo sabendo que a Groenlândia era o que vinha a seguir, foi extraordinário ver as declarações totalmente atarantadas dos europeus, cada um para o seu lado, cada um com posições mais inacreditáveis, sabendo que a seguir era a nossa vez. Muito bem. A Europa já perdeu. E Donald Trump, em relação à Groenlândia, Donald Trump não vai se ter que esforçar, vai ter os recursos, vai ter as rotas. Vai ter a cidade libertária digital. Seja pela força, seja pela pressão política junto da Groenlândia, seja pela pressão por uma Dinamarca assustada que cederá. Muito e bem. porquê é que vai? Porque a Europa não conseguiu sequer dar um sinal político, não era mais nenhum, político,
de resistência. Luís Pedro? É interessante porque esta Groenlândia começou como uma piada, todos achámos que era uma piada, e neste momento, lá está, estamos a avaliar isto como sendo uma inevitabilidade e passaram poucos meses. Se Donald Trump quisesse recuperar parte da sua influência na Groenlândia, podia fazê-lo sem invadir, quer dizer, era reativando as bases militares que lá estão, era propor à Dinamarca contratos de exploração de minas, e a Dinamarca estaria aberta a isso, mas não, há aqui um poder simbólico na ideia de adquirir território, de expandir o território. Eu fui ver tudo isto começou com um tweet da mulher do Stephen Miller, que colocou uma bandeira americana sobre o território da Groenlândia e por baixo dizia soon, em breve. Sim. E eu fui ver os comentários por baixo, que são milhares de comentários, e todos eles são eufóricos e nenhum contesta aquela ideia. Todos eles são de uma euforia patrioteira, nacionalista, imperialista, exatamente. Trump podia... A ideia de que não há maneira de tomar controle do território das rotas sem adquirir a Groenlândia é falso, porque, como digo, com as bases... O território podia ser retomado e acho que há algum exagero em relação à questão da presença de barcos chineses e russos por ali. Mas, no entanto, estamos todos aqui a discutir a inevitabilidade dos Estados Unidos irem tomar o território, porque já não colocamos a hipótese de Trump está a testar, Stephen Miller está a testar a ver como é que se reage a uma situação destas e está a correr bem, está a correr bem. E há aqui uma coisa que nós não estamos, quer dizer, isto é uma loucura que nós não aceitaríamos sequer ponderar, que era a ocupação de um território europeu por parte dos Estados Unidos. E neste momento estamos aqui a dizer, vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer. Há aqui uma coisa que é importante, que este sim pode ser uma das cartadas. Trump quer ganhar as midterms, porque as eleições intercalares, porque não pode perder o Congresso. Aliás, ele está a dizer que se perder o Congresso, ele vai ser novamente... Ele perdeu hoje uma revolução. Ele vai ser hoje... Mas é capaz se ele perder o Congresso, ele vai haver novo impeachment contra ele. O Congresso já não existe. E... se o Congresso, se ele perder o Congresso, hoje, em relação à Venezuela, vais ver onde é que isso vai parar. A Venezuela teve um retrocesso. Eu não sei como é que não somos também nós próprios que já alterámos a nossa mentalidade em relação ao Trump quando estamos aqui acima da mesa sem questionar a impossibilidade de Trump tomar a Groenlândia. Eu questiono muito essa viabilidade por parte do staff da Casa Branca e de quem está ao lado de ele dar esse passo. Sem ser a possibilidade de contaminar aquela gente toda através de... 1 milhão a cada um. Vamos falar das presidenciais. Tem que comprar coisas americanas, como na Venezuela. Sabes que a Venezuela agora só pode comprar produtos americanos. Eu estou a adorar isto porque quero ver como é que vocês vão falar de... 1 minuto e meio, eu consigo. 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para cada um. Sim. Presidenciais, sondagens mais recentes, Seguro e Cotrim. Daniel, parece que tem motivos para sorrir. Estas eleições são imprevisíveis porque estão muito fragmentadas e são fragmentadas porque os candidatos são muito fracos. E nós podemos ter... desde apenas 2 candidatos de direita na segunda volta, André Ventura e Luís Marques Mendes, até não ter nenhum candidato de direita na segunda volta, por exemplo, António José Seguro, Henrique Gouveia Melo. Estes 2 cenários limite, um de um lado ou do outro, são possíveis. António José Seguro está a fazer o que devia ter feito há meses, que é unir o eleitorado do Partido Socialista e para partir para o pedido de voto útil, e está-lhe a correr bem, aparentemente. Vai ser difícil, de qualquer das formas, vencer a notoriedade do Gouveia Melo, do Marques Mendes e do André Ventura, um por causa do Covid, os outros 2 por causa da televisão, têm. Gouveia Melo ofereceu a António José Seguro aquilo que costuma ser feito por candidatos menores, que é desgastar o Luís Marques Mendes, e com eficácia, não sei se para ele, mas seguramente contra Marques Mendes, e desde então Marques Mendes está uma barata tonta.
Uma coisa era segurar o eleitorado da AD, coisa que ele estava a fazer bem, agora tornou-se um candidato do governo. E um candidato do governo a ponto de hoje, por exemplo, eu não devia ser eleitor Amaro, por exemplo, ser candidato, parece quase. Hoje defendeu que o problema do Serviço Nacional de Saúde, o que está acontecendo no Serviço Nacional de Saúde, não é responsabilidade da Ministra, é do Diretor Executivo, que por acaso foi escolhido pela Ministra, terminando só para dizer que eu acho que posso estar enganado, mas os eleitores até da AD não querem um delegado do Governo em Belém. Luís Pedro? Eu acho extraordinário, porque de repente António José Seguro é um gênio. o putativo Presidente da República Portuguesa. Deixa-me ver, há aqui qualquer coisa de bizarro nisto tudo. É que as sondagens e os barómetros alimentam o bem-estar e o fulgor dos candidatos, que depois influenciam os comentadores, por sua vez influenciam os barómetros, por sua vez os candidatos deprimem nas manhãs de janeiro, que têm que acordar para ir comer mais parrições e para as feiras, e ficam mais deprimidos, mas depois os outros ficam mais, porque há um barómetro novo que o deixa novamente. E António José Seguro, que é o Mr. Chance, o Peter Sellers, que não teve calado o tempo todo e não fez nada, não disse nada, não abriu o bico, e só entre ele sorrir e estar sério, são dois músculos que mudam aqui, aquilo também não há nada que acontece. O Almirante e o Marcos Mendes andaram ali a desgastar-se um ao outro e de repente olhou-se para o lado e viu-se e estava António José Seguro. Até os seus maiores inimigos, ou arqui-inimigos, nemeses, que é a tralha costista, está a apoiar António José Seguro, que é uma coisa louca. Justamente por serem tralha costista. Eu por acaso acho tudo o contrário. Eu acho que quem está em delírio neste momento chama-se Luís Montenegro. Porque tem o seu candidato a liderar as sondagens, que é António José Seguro. António José Seguro está a fazer uma campanha ao seu nível, que é dizendo nada, sendo nada, não tendo uma opinião sobre nada. Mas como os outros são tão maus e andam a degladiar-se, até parece que Seguro, enfim, como não diz nada, já é alguma coisa. Mas que não existam dúvidas que Seguro é o que quer Montenegro. Porque para já, sabe que lhe assinará tudo e mais alguma coisa. Já assinava com Passos e não era Presidente da República. O que fará agora com Luís Montenegro? Será o maior colaborador. E depois ainda tem a vantagem para Montenegro, de Montenegro poder dizer assim: bom, isto não é uma quinta do PSD, porque até o Presidente da República é do PS. Isto é o cenário ideal. Eu ando deliciado com as pessoas, enfim, da área do PS e de esquerda, que vão votar em António José Seguro, que ainda não perceberam que eles estão a pôr o melhor colaborador que Luís Montenegro pode ter. Quanto a Luís Marcos Mendes estava desabituado da política. E não preparou... a fazer comentários claro, sem nunca ter discutido com ninguém. E não preparou a resposta que era fundamental, que era o que é que ele tinha feito. E não tem mal nenhum aquilo que ele fez. Político ele tem. Era... Mal político tem. Repara, tinha uma profissão que era mediar negócios, arranjar influências, que é uma coisa perfeitamente honrada, que as pessoas provavelmente não gostam muito, mas ele não tinha essa resposta, preparada. E depois deixou-se ir abaixo e já perdeu completamente as estribeiras quando disse: eu sou um facilitador. Claro. E depois diz: mas de consensos. Ele próprio se chama facilitador. Claro. É um desastre. Os candidatos, cada um à sua maneira, o que tem feito uma melhor campanha, Ventura, claro que esvoaça sobre tudo isto. Coutrinho é levado ao colo por estes dois. Tem uma recepção de afeto do povo, é uma coisa extraordinária. As pessoas gostam de Ventura. Bom. E não gostam de J.D. Vance, estão a ver? É diferente. As pessoas, desculpa, mas não somos não é pessoas, agora, claro. Eu sou pessoa. Agora, não, se fosse à primeira volta, Ventura era Presidente da o tempo que é um República, isso minuto. é claro. Agora, os outros, é espantoso. O Almirante manda tiros mortais, o último debate foi mortal, em Marcos Mendes e anularam-se mutuamente. Ou seja, dispararam estão os dois feridos neste momento. Vou ver, não tenho a Estão os dois. Não, eu acho que o Almirante não conquistou, do ponto de vista... não conquistou um eleitorado. Não. Provavelmente porque não teve tempo suficiente para isso. A experiência política conta, não é? E não tem experiência, não. E há qualquer coisa, as pessoas desconfiam dele. Todo o feedback que eu tenho... que não consegue nem metade do eleitorado Agora, Marcos do Mendes PSD. começou tão bem
E essa Exatamente. é a novidade. E Exatamente. cai porque implodiu com tudo o que lhe aconteceu e não conseguiu defender-se. É um facto. Para não terminar. conseguiu defender-se. E Coutrinho, tal como Ventura, Coutrinho disputa o voto da direita justamente com Ventura. Mas esse é que é o problema, Atenção. é que se o Coutrinho subir muito e o Marcos Mendes descer muito, ainda corre o risco nem um nem outro ir à segunda Não, volta. é que sobre isto tudo, evidentemente que provavelmente. depois o doutor Tosé Seguro, o próximo presidente vai ser Tosé, coisa que eu disse aqui na altura que ele tinha, verdade. vocês riram. Rimos todos. Vocês Verdade, riram. mas eu Por isso é continuo a que- rir-me. Por isso é que quando eu digo Temos que ir embora. que a Groenlândia vai ser americana, Ouçam. devem acreditar em mim. Está feito este Porque mal eu por acho hoje. que eu acho que o seguro, Temos que ir mais embora, conhecido Clara. por Tosé, nos íntimos, eu acho que o seguro tem grandes hipóteses de vir a ser o nosso próximo Muito bem. presidente. Está feito este mal por hoje. O este mal é Vamos ótimo. embora e voltamos na próxima quinta-feira. Já sabe, se não Deixava a puder minha voltar chave de casa na connosco, casa do Tosé. estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias. O problema é que ele depois...